Olha, meus amigos, a campanha do Juventude no Campeonato Brasileiro 2022 tem sido a crônica de uma morte anunciada, ou a crônica de derrotas sucessivamente anunciadas, como a de hoje para o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli, lá na capital do estado de Goiás. Juventude, que foi inferior ao Atlético durante os 90 minutos, saiu na frente no primeiro tempo num dos poucos ataques que conquistou e foi eficiente para marcar um bonito gol com o Rodrigo Soares, acertando o ângulo direito do goleiro atleticano, segurou e dentro da sua proposta acabava fazendo um jogo competente, não era um jogo que o Juventude estava propondo, ele estava reagindo e dessa maneira ele jogou de forma competente na primeira etapa. Porém, todavia, contudo, entretanto, ainda no primeiro tempo escapou de sofrer o empate. William Matheus cometeu um pênalti infantil, naqueles lances que o cara chega atrasado na área e derruba o adversário. Nada a contestar. Pênalti marcado e o goleiro César salvou naquele momento, pegando um pênalti que até foi mal batido pelo Marlon Freitas, telegrafando e batendo bem a meia altura, a uma condição boa para o goleiro pegar. Parabéns ao César. E que bom que, apesar da derrota do Juventude hoje, o César conseguiu mostrar que sem o pessoal incomodando ele, gritando a cada saída de gol errada dele ou a cada lance que o pessoal discorda dele, ele pode ajudar o Juventude. Não é um suprassumo no gol, mas não é um péssimo goleiro, longe disso, e fez uma atuação hoje em que não passa por ele os gols sofridos pelo Juventude, que foi para o vestiário, depois desse pênalti pego pelo César, ainda em vantagem. Mas o William Matheus, que no primeiro tempo, não satisfeito em cometer um pênalti que o goleiro pegou, no segundo tempo novamente chega atrasado no lance, atinge o tornozelo do adversário e o juiz recorre ao VAR para expulsar o jogador do Juventude. Ah, porque eu acho que foi demasiado. Talvez o amarelo estivesse de bom tamanho, mas a expulsão eu também não posso dizer que foi injusta, né? É uma questão de interpretação e o árbitro, olhando o VAR, optou por expulsar o William Matheus, que é um jogador que ofensivamente não acrescenta nada ao Juventude e defensivamente comete falhas como as de hoje, uma que originou um pênalti e outra em que ele foi expulso e que compromete o Juventude, compromete o sistema defensivo do Juventude. Se eu tenho que apontar algum erro do técnico Eduardo Batista, é a não utilização do Busanello, que é muito mais jogador que o William Matheus, na minha opinião. Ainda assim, no jogo de hoje, a escalação do time do Juventude vem dentro de uma coerência. Mas eu falava, o Juventude teve o William Matheus expulso no começo do segundo tempo, né? E aí aquele Atlético que já pressionava o Juventude no primeiro tempo, ampliou essa pressão, empatou, virou e marcou na reta final o 3-1. Eu disse que é a crônica de derrotas sucessivamente anunciadas, porque time que sofre tanto gol quanto o Juventude e que faz poucos gols como o Juventude, se a gente for fazer uma análise de cada jogo previamente, para fazer aquelas apostas, logicamente que vai apostar que o Juventude vai sofrer mais do que vai marcar, porque tem sido assim o campeonato. O Juventude está agora pagando o preço do planejamento que fez para o campeonato. Isso, quando teve o café da manhã para a imprensa no estádio Alfredo Jaconi, foi dito que o Juventude começaria com esse time e em julho, quando abrisse a janela de contratações, ele iria se reforçar. Pois bem, está jogando com um time fraco e quando tiver a possibilidade de se reforçar no mês que vem, eu não sei se a defasagem de pontuação vai ser uma defasagem que permita ao Juventude sonhar em escapar do rebaixamento. Hoje, a meta é sair da lanterna, sim. Ele entrou na lanterna com a vitória do Fortaleza sobre o América e com a sua derrota para o Atlético Goianiense. Agora se desfaz a última distorção da tabela, que a gente olhava e dizia como que o Fortaleza está atrás do Juventude. O Juventude hoje é o pior time do campeonato e não tem nenhuma discussão quanto a isso. Como disse, é um time que defende mal e que ataca de maneira insuficiente. Precisa movimentar uma usina para acender um palito de fósforo para balançar as redes. E para sofrer gol, bom, para sofrer gol é só o adversário chegar e não precisa insistir tanto que ele acaba em algum momento balançando as redes. Juventude está caminhando a passos largos para o rebaixamento. Infelizmente, com o cenário atual, se não tiver uma mudança drástica nesse rumo que o Juventude
está indo, bom, a gente já sabe para onde aponta.